Olá, acadêmico. Sou o professor Dr. Aulo Nardo e aqui neste tema nós vamos falar sobre a classificação dos bens e serviços. Bom, então, enquanto metas de aprendizagem, nós vamos aprofundar os conceitos econômicos fundamentais. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre bens econômicos. Nós podemos classificar em materiais ou produtos, que são bens tangíveis, que podem ser trocados, ou bens imateriais, que são os serviços. É por isso que em economia você vê muitas vezes o termo, né, demandando produtos ou serviços, né? Porque os produtos são aqueles bens que a gente pode tocar. Um laptop, uma televisão, celular, enquanto que a consulta médica ou corte de cabelo, eles são serviços prestados. Alguns destes, você tem quando você consome um produto, você tem uma combinação destes dois. Por exemplo, quando você vai consumir um lanche, alguém preparou o lanche, ele é esse produto final, então, mas você tem o acesso ao banheiro, qual é a condição que esse banheiro está? Esse banheiro está limpo, é um banheiro limpo, cheiroso, todo preparado para você. Isso teve alguém ali que limpou, teve um serviço, alguém vai levar esse lanche até você, então tem essa prestação desse serviço do garçom. Então, tem uma combinação de dois serviços aí, né, um produto e serviço. Outra questão, a denominação sobre bens de consumo final, bens intermediários e bens de capital. Então, os bens de consumo final, sempre que é para o consumidor final, um bem ele é classificado como de consumo final. Um liquidificador. Quando o liquidificador você compra no mercado para deixar na sua casa, ele é para seu consumo pessoal próprio, não é para gerar um outro produto. Quando eu compro um liquidificador para aquele espacinho pequeno que eu tenho, que é onde eu ofereço ali salgados e sucos. Então eu compro o liquidificador para oferecer suco, ele é um bem de capital. Então o liquidificador pode ser tanto um bem de consumo final quanto um bem de capital. Serve para produzir inúmeros outros produtos, né? Mas aí você pode se perguntar, né, qual é a diferença entre bens intermediários, que são aqueles bens que são utilizados na produção de outro produto, com bens de capital. A definição é muito similar. O bem intermediário, ele é chamado de bem intermediário aquele que é utilizado para apenas um produto, uma vez. Aqueles 2 ovos que foram utilizados para fazer aquele bolo, aquelas placas de metal, de lítio que foram utilizadas para determinado produto. Ele não pode ser aquela mesma placa de, seja o metal que for, ela não pode ser utilizada para vários produtos. O liquidificador, você usa ele para produzir inúmeros sucos, o mesmo liquidificador. Essa é a diferença do bem de capital para o bem intermediário. E o capital é todo o maquinário da empresa. Quando uma empresa, quais são os recursos que a empresa tem? Que ela utiliza? Trabalho, capital, os equipamentos e os insumos, a matéria-prima. Então, esses três, né? Sendo que os dois, o trabalho e o capital, é para transformar matéria-prima em outros produtos ou serviços. Bens públicos e bens privados. Dentro do mainstream acadêmico, o que é o mainstream acadêmico? O pensamento dominante, há uma definição de bens públicos. E eu trago aqui duas. Veja que eu coloquei ali, tem a foto do Adriano Paranaíba, que ele deu uma palestra. Essa palestra ela é interessante, tá? Então, é um vídeo de YouTube, eu aconselho vocês, ele é muito bom, aconselho você a assistir.
que ele traz aí uma perspectiva libertária sobre essa questão de bens públicos. Então, aqui eu chamo para um contraponto. E o outro é um artigo do Instituto Mises, intitulado Bens Públicos, a teoria mais distorcida da ciência econômica. Então, eu trago aqui para vocês uma crítica a esse mainstream acadêmico, mas vamos a este mainstream. Tem como característica, então, o bem público tem como característica serem não exclusivos e não disputáveis. Então, seriam aqueles bens, por exemplo, uma ponte. Né? Uma ponte, como é que você vai excluir uma pessoa de utilizar a iluminação pública, ou um farol no meio do oceano, na costa, né? para sinalizar para o oceano. Não tem como você que construiu esse farol, não, isso daqui é para sinalizar apenas para mim. Segundo essa teoria do bem público, este não poder impedir o uso por parte de outro, então vamos supor que eu instale uma iluminação na rua. Eu não consigo cobrar das pessoas que passarem ali. Muitas pessoas vão passar, não tem como ficar vigiando, é inviável. Então, é onde entra esse chamado problema do free rider, que é aquele que vai tirar proveito, vai utilizar da luz pública, ou mesmo que fosse de uma estátua, alguma iluminação que traga turismo, vai ter esse aproveitamento por parte de algumas pessoas, que para essa vertente, para o mainstream acadêmico, isso seria necessariamente um problema. Eu volto a convidar vocês para esta questão da crítica a este pensamento de bens públicos. E os bens privados têm como características aí serem disputáveis e exclusivos, que é o conceito de bem privado que todos nós, que você está acostumado, tem o entendimento. Né? É aquele que é só da empresa e ela consegue ali cercar ou consegue evitar esse consumo de outro. Né? Quando você faz a estrada, a ponte ainda tem como, né? Mas no caso da iluminação pública fica complicado. Mas a estrada, em todos os trechos, você conseguir também fiscalizar é complicado, principalmente para a pessoa a pé, né? As calçadas, como é que você vai... como que você impediria a pessoa de utilizar se beneficiar da sua calçada? Aqui ele coloca então como se esse uso do free rider, o mainstream acadêmico coloca como se esse uso do free rider fosse um problema. A perspectiva libertária vai dizer que não é. Isso é bem-vindo, inclusive. Vejam essas duas propostas aqui de contraponto, vocês vão achar interessante. Como que funciona, então, as relações no sistema capitalista, né? As relações econômicas no sistema capitalista? Aqui você tem ali dois conjuntos, né? Na verdade, são 4 conjuntos, sendo 2 redondos e 2 quadrados. Vamos entender isso daqui. Mercado de bens e serviços, mercado de fatores de produção, empresas e famílias. Então, de um lado você tem as empresas, do outro lado você tem as famílias. As famílias, vejam que tem uma seta vermelha, que elas vendem trabalho, terra e capital. Elas vendem ali os fatores de produção. Então, imagine, por simplificação, a gente imagina um grande mercado em que todos os fatores de produção são negociados, alguns ofertando e as empresas querendo esses fatores de produção. As famílias, os indivíduos ofertando e as empresas querendo. No mundo real, você não tem tudo isso reunido num mercado só. As pessoas estão a todo tempo, em todos os lugares, negociando esses fatores de produção. Você não tem um lugarzinho fechado. Isso é uma simplificação. Então, você imagina ali um lugar em que isso fosse feito.
O modelo ele é sempre uma simplificação da realidade para facilitar o entendimento da realidade. Então, as famílias elas vão chegar ali, olha, eu tenho a habilidade de ser cozinheiro, você empresa, quer contratar, quer comprar o meu trabalho? Tá, você vai me pagar uma renda. Olha, eu tenho ali um estabelecimento, como é um espaço comercial que eu alugo. Você que quer abrir ali sua confeitaria ou abrir seu salão de beleza, então eu tenho aquele espaço comercial, eu alugo ou apartamento. Né? Às vezes um apartamento adaptado, você consegue fazer ali uma massagem, não sei das quantas, uma terapia diferente, enfim. Então, você pode adaptar. Então as famílias podem oferecer isso daí. O capital, como seria o capital? Uma Kombi. Eu tenho uma Kombi e só que eu não a utilizo no dia a dia ou de forma empreendedora, mas tem um colega meu que está desocupado, ele resolve trabalhar levando as crianças das famílias do bairro até os colégios. Então, ele garante passar, pegar e levar. Em um país em que seja livre fazer isso, as famílias podem negociar com essa pessoa e essa pessoa vai poder, não sei se é o nosso caso, não sei se temos essa liberdade, mas supondo livre relações de mercado, não haveria empecilhos burocráticos impedindo essas relações. Então as empresas elas pegam esses fatores de produção e transformam em produtos, né? Pegam esses fatores de produção e utilizam para transformar matéria-prima em bens e produtos. Para isso, elas pagam as famílias. Então, as famílias têm dinheiro que vão consumir os produtos que as empresas produzem. Esse é o fluxo. Então, vejam que tem uma seta vermelha colocando fluxo de insumos indo para as empresas e uma seta preta que é o fluxo de dólares vindo das empresas para as famílias. As famílias, então, negociando trabalho, terra e capital, os fatores de produção, e as empresas pagando isso, né, que ainda é o fluxo de dólar, e as famílias, recebendo esse fluxo de dólar, podem consumir os produtos que desejam das diferentes empresas. Uma sociedade livre, você vai ter as diferentes geladeiras, da mais eficiente a menos ineficiente. Então, a geladeira custa 5 mil, 4 mil, 3 mil, 2 mil, R$ 1.000, R$ 800. Vai ter diferentes geladeiras mais simples, mais eficientes, enfim. A liberdade de produção e a liberdade de você, consumidor, escolher qual vai comprar. Bom, aqui nesse slide nós temos o fluxo circular da renda mais complexo, que inclui o Estado e o setor externo. Note que aqui, então, além do capital e do trabalho, é colocado também a capacidade empresarial. Isso deveria realmente ser considerado como sociedades que têm um ímpeto empresarial tende a ser mais desenvolvidas. Então, deveria ser considerado um fator de produção. Mas nem todas, essa questão de alguns livros trabalham só com fatores de produção, capital e mão de obra. Aqui veja que temos capital, mão de obra, terra e capital empresarial. Isso varia muito de livro para livro. Tá? Então, conforme você utiliza, dependendo do livro de economia que você utilizar, vai trabalhar só com, no mínimo, vai trabalhar com capital e mão de obra, vai ter esses conceitos. O fundamental é você entender que o fator de produção, os fatores de produção são aqueles fatores que, utilizados, eles transformam matéria-prima em produtos e serviços. Transformam aquilo que foi retirado da natureza em produtos e serviços. Essa questão da capacidade empresarial à parte, ela pode ser entendida também como mão de obra. É uma mão de obra qualificada, é uma capacidade de empreender, seja por uma visão de mercado sobre a necessidade em relação a um determinado produto, seja a facilidade
em vender, em marketing, seja a capacidade de lidar com o sistema financeiro, conseguir conversar, negociar empréstimos. Tudo isso são fatores que acabam determinando uma melhor capacidade da empresa. Uma vez que nós temos o modelo simples aí dentro, o modelo do fluxo circular da renda simples, aí aqui dentro desse mais completo, que é a questão dos recebimentos de pagamentos das empresas pelos fatores de produção, e as famílias e indivíduos aí comprando os produtos e serviços das empresas. Agora vamos acrescentar então o governo. Parte do recebimento da família vai para o governo, né, de forma obrigatória, na forma de impostos, de imposição. Não é uma contribuição, porque é forçada. Né? Contribuir é voluntário. E que transfere de volta aos indivíduos. Né? Aqui esse transfere de volta aos indivíduos, em teoria, seria a totalidade, né? A sociedade transfere de volta na forma de pagamento dos salários de funcionários públicos ou de programas assistencialistas. Na teoria, teria essa redistribuição da renda. De um lado, o pagamento dos salários para o funcionamento de toda a burocracia e a máquina estatal, e de outro lado, por essa redistribuição forçada por decisão do Estado. Também pode ser, além dessas questões, também pode ser por políticas creditícias ou ainda na construção de bens públicos como pontes, iluminação. Aqui voltamos à questão o conceito de bens públicos. Bom, com relação às relações internacionais, as famílias compram bens e serviços do resto do mundo, a forma aí das importações. Também pode ser vendido fatores de produção, como seu trabalho, né, no caso de alguém trabalhar no exterior, por exemplo. Então, dessa forma, a gente tem o envio para o exterior de fatores de produção também. As famílias, elas podem também mandar renda para o exterior para pagar a educação de um filho que está estudando fora, né? Ou o filho de um estrangeiro estava estudando no Brasil. Né? Desta forma, a renda está entrando e saindo do país. Então, é dessa forma que você tem a participação do setor externo. No caso das empresas, então, além da relação com as famílias, você vai ter a relação também para o governo, as empresas também vendem para o governo, e vendem também para o exterior, também exportam, né, na forma de exportação. Então, além da família, as empresas, além das famílias, têm a relação com o governo, muitas vezes você tem aquelas relações das empreiteiras beneficiadas, sempre negociam com o governo, e você tem as exportações. Assim como as famílias, as firmas, as empresas, elas também pagam impostos ao governo e importam peças e equipamentos, bem como mão de obra qualificada do exterior. Então, as famílias, elas fazem importação para um consumo final, enquanto que as firmas, elas fazem a importação visando aí aumentar a produtividade e a competitividade no seu nicho de trabalho. É isso, acadêmico. Eu fico por aqui. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.